Olá, eu estou aqui explorando o papel do pai, a função do pai, o arquétipo do pai, as relações com o pai. E por qual razão? Porque eu percebo isso nas relações dos meus pacientes e das pessoas no geral. Quanta coisa mal resolvida com essa figura do pai. E a cobrança que cada filho traz daquilo que esse pai não fez, ou daquilo que esse pai fez e que deixou alguma marca. E marcas que a pessoa pode passar a vida inteira, ela está presa a esse passado. Então vamos falar um pouco dos traumas. Tem pessoas que trazem trauma do abandono, traz o trauma da agressão, daquela criança que foi agredida, que foi humilhada, que foi injustiçada, daquele filho que foi pressionado, daquela filha que foi abusada. E às vezes o abuso não é só físico, é um abuso psicológico, um abuso afetivo, que foi manipulado. A presença do pai, às vezes, esteve na figura do avô, de um tio, de um padrasto, do namorado da mãe, e deixou marcas negativas. E você traz isso como se fosse um peso muito grande. E o que isso gerou em você? Medo? Raiva? Revolta? Ressentimentos? De você dizer, eu odeio meu pai. Queria que ele morresse, que ele sofresse. Eu tive um caso que a moça dizia assim, o meu pai não me amou, me abandonou, constituiu família com outra mulher, tem 3, 4 filhos lá, e eu vi como que ele é amoroso com esses filhos. Eu não tive esse pai. E essa mulher já estava indo para os seus 50 anos, e ela tinha esse sentimento de abandono muito forte dentro dela. Os pais se separaram muito cedo, e ela atraiu para ela um homem, ela era bastante jovem, com quem ela teve uma filha, e esse homem também não deu atenção para essa filha. É aquilo que eu já falei em vídeos anteriores, qualquer coisa você volta lá e assiste. Você vai atrair aquilo que você mais nega, ou aquilo que você tem mais dificuldades. Lembre-se, é uma questão de projeção. Então, ela não se conformava dos homens que ela tinha na vida dela. E a vida dela não andava, não anda, porque ela não perdoa esse pai, porque ela não se reconciliou com esse pai, porque ela não quer saber de qualquer explicação. Ela queria ter tido esse pai que ela não teve. Mas você vai conseguir voltar no passado? Então, eu vou te dar algumas orientações para você começar a trabalhar isso. É certo que um processo terapêutico, psicoterapêutico, você poder virar essa chave, abrir essa caixa preta, precisa um pouco mais. Às vezes precisa de outras ferramentas, precisa de outros recursos. Mas comece a olhar para essa figura masculina que foi essa semente que caiu aí, que ajudou a gerar você como uma pessoa. Uma pessoa. Não é o pai perfeito, é só a pessoa. E qual foi a história dessa pessoa? Porque é interessante você saber como que que está seu pai, que é seu pai biológico, ou seu pai adotivo, ou seu padrasto, qual foi a história dele com o pai dele? Como é que foi essa representação de pai dentro dele?
Porque senão você vai ficar cobrando esse pai para o resto da vida e não quer saber da história dele. Eu sugiro que você escute, se possível, se ainda for possível, escutar esse pai. Saber da história desta figura que está seu pai. Porque antes dele ser seu pai, ele é um homem. Ele é um menino. Ele foi um jovem. Ele deu conta da função dele de filho. Ele conseguiu realmente entender a função de pai. Se ele não conseguiu, ele não tem o que te passar. E você vai ficar numa eterna cobrança e isso te machuca muito, porque toda vez que você volta lá, você volta naquela criança abandonada, naquele pré-adolescente ignorado, agredido. Você sempre vai voltar lá e você precisa ressignificar isso. E aí você pode dizer assim, mas eu não perdoo. Pois é, tá aí uma questão difícil, porque só depende de você. Eu vou explorar melhor essa questão do perdão no próximo vídeo. Mas o que eu quero te dizer agora é, olhe para esse homem como, para essa figura paterna, que não fez a sua função paterna, como um homem. Mas antes de um homem, um jovem. Antes do jovem, um adolescente. Antes do adolescente, uma criança. E aí, escute-o se puder. Comece a trabalhar dentro de você uma outra expressão com esse pai. Certo, e daí? Você tem um arquétipo do pai perfeito dentro de você. Mas você também tem uma forma, uma característica de exercer, de projetar esta função nas pessoas. Eu tive um caso interessante que esse rapaz não tinha tido a presença do pai quando criança. Então ele se tornou um protetor das pessoas. Ele queria proteger. Mas ele queria proteger assim, se doando. Então ele fazia uma amizade, ele se doava. Tudo ele queria se doar, e principalmente com as figuras masculinas. E quando eu fiz um trabalho de análise de personalidade com ele, e ele identificou isso, ele falou, pois é, não é? Eu fico me doando, arrumo um monte de encrenca, e eu não sou pai de ninguém. Mas era esta expressão energética dentro dele de proteger a figura masculina, como se ele estivesse naquela figura e quisesse receber aquela proteção, aquela doação. Ele se doava, ele queria fazer tudo, ele queria arrumar a vida da pessoa com esse comportamento. Então isso não funciona. Isso não funciona. Você tem que ver qual é essa característica desse pai interno, dessa orientação de pai que você tem, para você começar a trabalhar a tua deficiência de filho. E aí um outro aspecto é começar a se reconciliar com esta energia, com esse arquétipo. Se reconciliar com esta presença que foi o seu pai. Aí você vai dizer assim, mas ele não foi presente. Mas ele está presente dentro de você, no seu pensamento, no seu sentimento. Ah, mas ele já morreu. Mas você não o liberou. Você não o liberou na função de pai. Você já pensou nisso? Que você não liberou seu pai que faleceu talvez lá na sua infância? Ou que foi embora, você não o liberou. É bom para você isso? Se não for bom, se permita trabalhar isso. Se permita buscar ajuda para isso. Porque isso te aprisiona, isso te limita, isso te faz ser mais criança do que adulto. Avalia isso, pensa nisso. Busca ajuda se precisar. Mas é muito importante você resolver isso dentro de você. Se você está conosco, está gostando, compartilhe esse vídeo, leva para outras pessoas. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seus comentários, porque você pode, ao deixar seu comentário, nos ajudar inclusive a ter outros temas. Claro que não vamos te expor, não vamos expor a sua história, mas podemos usar isso como algo que pode acontecer com muitas pessoas. E às vezes o que elas só precisam ver que elas não estão sozinhas nisso.
mas que isso é urgente dentro de cada um de nós.